O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós nos deparamos com as autoridades religiosas daquele tempo, em especial os fariseus, que mais uma vez fazem uma pergunta para Jesus. A impressão que dá é que eles estão fazendo essa pergunta a partir de um desejo de querer saber realmente quando vai se dar o dia do reino de Deus. Os santos padres dizem o seguinte, que uma vez que Jesus falava tanto do reino de Deus, os fariseus eles fizeram essa pergunta assim, como que fazendo uma gozação. Vocês veem que sempre quando fala dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, ali vai sempre mostrando que eles estão querendo pegar Jesus em alguma situação, porque o que eles queriam era destruir Jesus, eles queriam apagar Jesus, me desculpa dizer assim. Então eles fazem essa pergunta maldosa. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Mas Jesus é Jesus. Aí Jesus responde, olha, vocês estão pensando que o reino de Deus vem ostensivamente, assim, vai ser mostrado, de repente todo mundo... Não, eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, ele virá de forma inesperada. De repente irá acontecer. Mas de antemão, Jesus começa a dizer também que o reino de Deus está entre vós. Por exemplo, São Cirilo, ele vai dizer que quando Jesus usa essa palavra, ele está dizendo que o reino de Deus, essa vivência, essa experiência do reino de Deus nesta vida, ela acontece de forma escondida no coração das pessoas. Quando elas procuram viver as virtudes, quando elas procuram viver a caridade, quando elas procuram viver o amor de Deus, quando existe no coração delas o desejo de fazer a vontade de Deus, de ser fiel a Deus. Então, esse reino de Deus está no coração das pessoas, que é aquilo que nós iremos viver lá na eternidade. Lá na eternidade nós iremos viver todas as virtudes na sua plenitude. Aqui
nós estamos vivendo ela em parte, mas com o desejo de vivê-las plenamente. Então, aquela pessoa ali na igreja que está procurando ser fiel a Deus, que está procurando fazer a vontade de Deus, ela já está vivendo esse reino de Deus, que também é a presença de Jesus no nosso meio. Essa é a primeira parte do ensinamento que Jesus está dando para os fariseus, e repito, eles estavam fazendo essa pergunta, mas era com maldade no coração. Eles não acreditavam nas coisas que Jesus falava. Então Jesus responde: olha, ninguém vai dizer assim, ninguém poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Aí Jesus prossegue: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Os santos padres, mais uma vez, vai dizer que Jesus agora está se referindo ao tempo de perseguição. Então, no tempo da perseguição, as pessoas vão querer viver esse reino, vão desejar ver a presença de Jesus, mas o tempo de perseguição, de sofrimento é tão grande que as pessoas não vão perceber a presença de Deus. Então eles vão desejar viver essa presença, mas não vão conseguir. Esse é o tempo, aquele tempo de perseguição, que a igreja já viveu no passado e que a igreja vive no presente, em determinados lugares, onde o cristianismo, as pessoas que são cristãs, elas são perseguidas, e não é fácil essa perseguição. E no futuro vai acontecer a perseguição de forma universal. E aí nós vamos vendo, né, essa agenda da ordem mundial, onde os católicos serão perseguidos mesmo. Os cristãos serão perseguidos em todas as partes do mundo, porque eles vão querer banir Deus do nosso meio, vão querer banir Jesus do nosso meio. E aqueles que anunciam, que falam, que amam Jesus, que é seguidor de Jesus, serão perseguidos. Então, nesse momento, vão querer desejar essa presença do reino, essa presença de Jesus, e não vai ser fácil. Então, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: olha, ele está ali, ou ele está aqui. Aí Jesus disse: não deveis ir, nem correr atrás. Pois, assim como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Vocês já viram como é que o relâmpago, ele aparece, né? Assim, numa rapidez, clareia tudo e desaparece. Mas o que Jesus está dizendo é aquele momento em que o relâmpago aparece. Ninguém está esperando e de repente ele aparece e clareia tudo. Por isso que ele está dizendo: pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Como em outras passagens, Jesus diz: todos os olhos o verão. Todas as nações verão o Senhor. Mas isso vai ser de repente. Os santos padres, mais uma vez, eles vão dizer: assim como na primeira vinda
houve toda uma preparação para Jesus vir. Na segunda vinda, quando ele vier para buscar os seus eleitos, isso vai acontecer vai ser de repente. Lembremos lá da carta de São Pedro, quando São Pedro ele vai dizer que as pessoas vão ficar esperando, né? E de repente Jesus não vem, aí começam a achar que ele não vem mais, mas ele virá, mas o Senhor virá. Só que Deus ocultou o dia. Para quê? Primeiro, para que nós tenhamos a expectativa de esperar. Segundo, para que nós levemos uma vida santa diariamente, todo dia. Aqui eu não estou falando dessas pessoas, que tem pessoas às vezes que ficam numa loucura dessa questão da vinda de Jesus, que fica ali preocupado, não sei o que, aquela... Não é essa preocupação, mas é essa expectativa diariamente, com sobriedade, sabendo que o Senhor vai chegar a qualquer momento, levar essa vida santa, levar essa vida com Deus, continuar fazendo todas as coisas que são necessárias fazer, mas nessa expectativa. Eu não posso ofender a Deus, eu não posso pecar. Eu estou na expectativa, o Senhor virá a qualquer momento. E Ele virá. Lembremos das outras parábolas, quando Ele diz que Ele poderá chegar de manhã, de tarde, de noite. Aí eu dou o acréscimo de madrugada. Claro, essa noite aqui está incluída também a madrugada. Vai chegar assim, meus irmãos, de repente. Aí ele conclui. Mas antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, uma coisa é certa. Ser rejeitado, sofrer e morrer, isso já aconteceu. Agora falta essa segunda parte, a vinda dele, que será acompanhada de apostasia, de perseguições na igreja, mas que ele virá. Mas ele não disse o dia e não vai dizer. Então até digo mais, como eu já falei várias vezes, quando vocês ouvirem pessoas dizendo, Jesus vai chegar no ano tal, vai chegar na data tal. Não, ele não disse, ele ocultou o dia. Mas ele disse que é para nós também percebermos pelos sinais. Olha, a forma como o mundo está, essa rejeição completa dos homens em relação a Deus. Tantas coisas que vêm acontecendo. Falta de amor, o esfriamento do coração das pessoas. Blasfêmia em cima de blasfêmias. Quantos horrores! Essas matanças, esses abortos, essas ideologias de gêneros, todas essas coisas, a corrupção, a tentativa de fazer com que as pessoas esqueçam Jesus por completo, essa investida tão forte para que as pessoas neguem a presença de Deus, neguem a igreja. E aqui entra o nosso credo, que é a nossa força. Quando nós professamos a nossa fé, nós estamos dizendo que nós cremos verdadeiramente em Deus e que nós o queremos. E aí você vê uma investida para negar Deus, uma grande investida para destruir a igreja.
falando situações da igreja do passado fora do contexto. É muita mentira, como hoje as pessoas falam muito de fake news, né? É muito fake news em relação às coisas de Deus, em relação à igreja, para que o homem possa rejeitar a igreja. E isso vem acontecendo, e você sabe que isso vem acontecendo. Então, tudo isso são sinais. Essa investida para destruir a família tradicional, a família conservadora. A família tradicional e a família conservadora é a família como Deus pensou. E nós temos ali como modelo a Sagrada Família: Jesus, Maria e José. Isso é a família. Não essas formas de família que estão sendo criadas. Cada dia se aparece uma coisa aí que não está de acordo com os princípios que Deus nos ensinou. Então, quando nós olhamos todas essas situações, nós dizemos: olha, Jesus está voltando, não é assim que nós falamos? Mas dizer a data, o dia, não, nós não sabemos. Mas os indícios vão mostrando. Lembremos até que Jesus teve um momento que ele disse: vocês leem os sinais assim, de quando vai chover ou quando vai fazer sol, mas vocês não conseguem ler no dia a dia os sinais que estão relacionados à minha vinda? É visível, é claro. Mas eu repito, dizer que vai ser em 2023, que vai ser em 2024, não, isso nós não sabemos, isso é oculto, mas a nossa geração, eu e você, precisamos entender que cada dia mais se aproxima o dia da vinda do Senhor. Mas Jesus está dizendo que não vai ser assim, de forma ostensiva, não. Mas que vai ser de repente, vai ser. Vamos nos preparar, né, meus irmãos? Vamos levar uma vida santo. Vamos levar uma vida de santo. Os santos souberam viver na geração deles essa expectativa, amando a Deus de todo o coração, vivendo as experiências com Deus que foram necessárias, sendo fiel aos ensinamentos de nosso Senhor, participando da missa. Os casais procuraram viver o santo matrimônio. E aí nós vemos hoje como um exemplo os pais de Santa Teresinha. Nós vemos também ali Conchita, uma mulher que está entrando aí no processo também de canonização, de beatificação. E tantos outros que foram vivendo no dia a dia essa expectativa de viver a fidelidade ao Senhor e vivendo esse reino de Deus já no coração. Eles venceram, eles conseguiram. Jesus veio no tempo deles? Não. Mas pode ser que Jesus venha no nosso tempo? Sim. Mas pode ser que não? Pode ser que não. De repente, ele não virá. Mas nós precisamos viver essa vida em Deus. Porque como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Esse dia, meus irmãos, irá acontecer. Quer você acredite ou não, esse dia irá acontecer. Você crendo, graças a Deus, que bom que você creia.
que você creia. Mas se você não crê e diz que isso é história de carochinha, não vai mudar nada. O Senhor virá de repente. Essa é a grande verdade. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. É assim que se termina o livro do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Mas, Senhor, venha no momento em que nós possamos estar vivendo a santidade tão necessária para nós irmos ao encontro do Senhor. Como diz São Paulo, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares para viver eternamente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.